Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de logística empresarial e engenharia de tráfego, né? Antes de eu começar, eu vou fazer um recapitulando, né? Como eu sempre faço com vocês, o conteúdo que a gente viu até aqui. E aí depois a gente prossegue, né, com o conteúdo aí referente, né, à aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, a gente, né, começou a disciplina lá atrás falando do que era logística, né, de quais são os processos logísticos, como que a logística se aplica, o que tem a ver logística com engenharia de tráfego, né? Como que essas duas áreas trabalham juntas, né? Se é que elas trabalham juntas, e a gente veio cada vez mais percebendo que elas não tem como, né? Não tem como elas existirem separadamente, né? Elas sempre têm que trabalhar juntas, sem uma não tem a outra, né? E aí vimos, né, a gente começou entendendo o que que é logística, que é o ato de organizar, implementar essa organização e fazer um controle dela. Vimos que uma empresa pode ser separada em setores, tem logística de aquisição, logística de produção e distribuição. Para engenharia civil, especificamente, você não tem distribuição, porque você produz algo que vai ficar ali, né? Vimos a logística reversa, que a gente viu que ela veio com a a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que ela visa você pegar uma matéria-prima lá no seu ponto final e fazer ela voltar para o começo da produção, né? Falamos um pouquinho do que é transporte, né? Para conhecer os 5 modais de transportes, que é o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e dutoviário. Em conhecimento desses 5 modais, a gente entendeu quais são as vantagens e desvantagens de cada um, quais são os custos envolvidos, quais são as infraestruturas necessárias, qual que é a precariedade da infraestrutura existente para cada um desses modais. A gente viu, né, isso de maneira específica, além, né, dessas questões dos modais, né, de ter uma aula específica cada uma, a gente teve uma aula que a gente falou de transportes. Nessa aula de transportes, a gente viu o que que é intermodalidade, o que que é multimodalidade, por que que é importante ou não ter intermodalidade, quais situações isso deveria acontecer, por que que no Brasil não acontece. Falamos também de roteirização, né, de transportes, a gente falou do conceito de Milk Run, falamos do conceito de múltiplo pontos de origem para múltiplo pontos de destino, né? São vários pequenos conceitos que a gente foi tratando para ir construindo o conteúdo da aula, né? A aula que mais dá destaque foi a aula do modal rodoviário, porque é o modal predominante no Brasil. A gente viu que a gente tem 70% das cargas transportadas no Brasil, todas pelo modal rodoviário. E isso leva, né, a um abalo caso alguma coisa aconteça com esse modal. A gente pode ver, por exemplo, hoje, né, é sempre importante usar, né, o que está acontecendo no momento. Eu lembro que quando a gente estava dando essa aula, teve a greve dos caminhoneiros. Aí eu usei, né, para exemplificar. Hoje a gente tem o quê? O aumento dos combustíveis, o aumento da inflação, e tudo está interligado, porque o combustível sobe, fica mais caro transportar alimentos, fica mais caro transportar produtos, sobe tudo. Então, por um fator, você inflaciona o Brasil inteiro. Aí você fala, né, qual que seria a solução? A solução seria a intermodalidade, né? Porque aí quando aumenta o combustível, você não tem um impacto tão grande direto, né, no bolso da população. Então é complexo, né? São N fatores, a gente já falou disso nas aulas passadas, né? Depois disso, né, fechando as 6 primeiras aulas, né, quando a gente terminou falando do transporte hidroviário, a gente foi para uma aula, né, de engenharia de tráfego. Entender, né, o que é engenharia de tráfego. Quais são os elementos que estão envolvidos no estudo de engenharia de tráfego? Porque até então a gente tinha falado de transporte de cargas, né? Especificamente, né, só de transporte de cargas. Pessoal, a voz vai sumindo, tá? E aí esse transporte de cargas, ele sempre está associado com o quê, né? Com esses modais, com essa questão de mobilidade, distâncias grandes, etc. Só que o transporte não se resume só a isso, né? Não se resume só a commodities. A gente tem transporte também de pessoas, né? De itens aí na zona urbana. Então, eu tenho transporte público, coletivo, transporte veicular, tem bicicleta, tem pedestre, né? Tudo isso também conta. Então a gente está agora na segunda parte da disciplina, que a gente vai falar de engenharia de tráfego, né, especificamente, e vai ser bem voltada, né, pro transporte, para mobilidade urbana, né, para como que as pessoas se locomovem, como que isso funciona dentro de uma cidade, tá? Perdão, pessoal, no ar, minha tosse alérgica ela só aumenta.
Tá, então a gente falou, por exemplo, de quais são, o que que é engenharia de tráfego, né? Engenharia de tráfego é uma área que estuda a mobilidade de um local. Então eu consigo verificar através da engenharia de tráfego qual que é a capacidade ou a eficiência de uma via no ir e vir, né? Vimos que isso se divide a várias nuances. A gente teve uma aula bem introdutória quanto a isso semana passada, né? E na outra, falando, né, que eu posso trabalhar com elaboração de plano diretor de mobilidade urbana, né? A gente vê que a sociedade moderna ela não consegue mais se adequar, né, até um meio de vida sem ter transporte. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, de alguma forma, depende de algum meio de transporte, né? E aí a gente viu que isso tudo depende da infraestrutura, né? Depende de vários setores estarem trabalhando juntos. A gente viu que depende da engenharia, né? Que é o pessoal que vai realizar os projetos voltados para a infraestrutura, como o caso de construção de ponte, de viaduto, de anel viário. Tem o esforço legal, né? O esforço legal também é muito importante, que vai ser as pessoas que vão trabalhar de maneira a legalizar isso, né? De ter legislação, de ter controle específico. E tem a educação, né? Que aí vai da relação do motorista com o meio, né? Entre o ser humano. Tá, a gente viu que a educação é um dos principais fatores, né? Que podem e que, na verdade, nem que podem, né? Que influenciam. Falamos da aula passada do Highway Capacity Manual, que é o manual MORE, né, que é a referência principal para eu tratar esse tipo de problema. Deixei até o link com vocês. Falamos da classificação das vias, né, que elas são classificadas em fluxo interrompido e ininterrúmpido, que geralmente o interrompido é o que vai gerar problema para a gente. Falamos da capacidade rodoviária, do transporte público em si, de passarela, de ciclovia, né, da relação entre pedestre e motorista, de como que isso afeta o velocidade no trânsito, de como que isso afeta os acidentes, do limite de velocidade, que é um outro fator importante, né, da classificação dos veículos e terminamos falando do Bus Rapid Transit, né. Para quem não lembra, pessoal, acho que sem querer eu apertei o mudo aqui. Para quem não lembra, o Bus Rapid Transit é o transporte rápido por ônibus, né? O Bus Rapid Transit ele vem a ser uma vias específicas, né, na qual um ônibus trafega, né, somente por essas vias, elas não deixam, não passa carro ali, só passa um ônibus. Eles ligam um ponto A a um ponto B de uma cidade, né, com muita eficiência. Eu consigo ter ônibus muito mais rápido, né, levantando muito mais pessoas. E esses ônibus ligando o ponto A ao ponto B, né, trafegam, só param nessas estações específicas, não param em pontos no meio da rua. Eles não fazem, né, zigue-zague de que a avenida tal, ele só vai de ponto A a ponto B, como se fosse um metrô, só que feito por ônibus. Então isso ajuda muito a criar esses corredores, né? E aí na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho agora de conhecimentos básicos para projeto. O que que a gente precisa saber? Quais são os fatores que têm que ser levantados, né? Quando eu for pensar num projeto de mobilidade urbana para uma cidade, tá bom? Então sempre deixa aberto o chat, né? Quem tiver dúvida pode mandar. Vocês estão quietinhos, hoje ninguém falou nada ainda. Quem tiver dúvida pode mandar, pode ficar totalmente à vontade. Sempre no finalzinho eu deixo um tempo para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo da aula, tá bom? Então vamos lá. Então, no trabalho, né, que a gente está falando de entrar na mobilidade urbana, é muito importante observar de que maneira a população da localidade onde você se desloca. Lá no plano de mobilidade eu falei para vocês, né, que eu preciso conhecer muito bem a cidade que eu vou atuar. Não conhecer no sentido de saber quais são as ruas, quais são as avenidas, né? Não é isso.
né? Isso também, mas não precisa ter nascido na cidade, não é conhecer onde que fica as coisas na cidade. É conhecer no sentido de fazer um estudo aprofundado, né? De fazer um levantamento de dados muito bem detalhado, saber, olha, essa cidade ela tem um tráfego de veículo X, essas são as vias que têm mais congestionamento. As pessoas, sua maioria, saem da Zona Norte e vão para o centro, ou saem do centro e vão para a Zona Sul. É ter todo esse histórico, ter todo esse contexto, né? Então, normalmente, o critério utilizado está no paradigma do deslocamento centro-bairro e no contra-critério, né, bairro-centro. Aqui tá errado, tá, pessoal? Ó, é centro-bairro, deixa eu pegar aqui. É centro-bairro, e aqui, ó, é bairro-centro, tá? Tá ao contrário. Então, nesse cenário, né, a gente consegue, né, imaginar a pessoa se deslocando do bairro para o centro quando vai o quê? Quando ela está indo trabalhar, quando ela está indo buscar alguma via de comércio. Bom dia, Marcos. Né, e quando elas estão voltando no sentido das suas casas no final do dia, né? Quando elas voltam do trabalho, quando estão voltando da faculdade, da escola. Tá, grandes cidades, né? Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu só ver. Ah, tá, tranquilo. Grandes cidades, né, carentes de espaço nas áreas centrais, em virtude do crescimento vegetativo da população, elas estão vivenciando uma situação que pode ser denominada como expansão da região considerada central. O que que é isso? O centro da cidade está cada vez ficando maior. A gente tem que falar um pouco de urbanismo aqui, tá, para entender. Então, o centro da cidade está ficando cada vez maior, está cada vez aumentando mais o centro da cidade. E essa nova, né, localidade, essa nova realidade, além dela aumentar o centro da cidade, ela vai começando a fazer o seguinte: bairros periféricos, que muitas vezes não tinham nada a ver com o centro, começam a criar seus pequenos subcentros. Todo mundo que mora em uma cidade de médio porte, ele deve conhecer algum bairro que lá tem lotérica, açougue, mercado grande, padaria, farmácia, banco, loja de roupa, loja de sapato, papelaria, né? Tem tudo que você precisa. Tem restaurante, tem bar, então tem posto de combustível. Então você olha assim e fala, para que que eu preciso? Às vezes tem até shopping. Aí você olha e fala, para que que eu tenho que ir no centro? Eu tenho tudo aqui. Só que essa criação de subcentros de consumo, ou subcentros de distribuição de renda, pode assim dizer, né, ela altera o trânsito. Isso não é que é ruim, né? Só precisa ser levado em conta quando eu vou trabalhar com mobilidade urbana. Né? Não estou querendo dizer assim que é ruim, não deve para isso acontecer. Não, isso é bom. Só que a gente tem que pensar que isso tem que ser considerado um plano de mobilidade urbana, e muitas vezes não é. Né? Às vezes, esses locais são pequenos centros geradores de tráfego, né? Geradores de congestionamento. Então, a falta de espaço, né, aliada a um outro fator, tá? Periferia, né? Os bairros estão cada vez mais se alongando. Por quê? A gente tem cada vez mais condomínios, né? Ou condomínios de prédio, ou condomínios de luxo, de casa residencial fechados. Então, a falta de espaço no centro da cidade, aliada à violência urbana, vem provocando mudanças na arquitetura das cidades, né? Como um todo. É muito comum a gente encontrar no perímetro urbano condomínios residenciais esparramados dentro e fora das áreas tradicionalmente, né, consideradas aí como centro. Cada vez mais tem condomínio, né, na região periférica da cidade. Por exemplo, você tem uma região que tem 3 quarteirões. Eles fazem um condomínio lá com 5 torres, vai. 6 torres. Vou fazer uma conta rápida, só pra vocês terem uma noção. Digamos que cada torre dessa tem 15 andares e cada andar tem 4 apartamentos, certo? Então, 15 vezes 4 são 60 apartamentos. Cada apartamento vai morar em média 3 pessoas, vezes 3, 180. Isso em uma torre. Só que aí é um condomínio que tem 5 torres, né? Vezes 5, 900 pessoas, né? Essas pessoas têm as 900 têm que se locomover. Eu já jogo aqui em média 450 carros, né? Em 3 quarteirões. Se eu tivesse, né? Vamos ver, deixa eu pensar. 15 vezes 4 vezes 3 vezes 5 torres, né? 900, tá certo. 450 carros, mais ou menos. Né? Se eu tivesse 3 quarteirões ali de casas, eu duvido muito que eu teria 450 carros em 3 quarteirões de casa, mas em 3 prédios eu tenho. Né? Então, e aí, além disso, mas é só carro? Não, essas pessoas também muitas vezes vão precisar se locomover de ônibus, vão precisar se locomover de alguma forma. Né? E aí, como é que está a mobilidade nessas regiões periféricas? Será que estão sendo levadas em conta nos planos de mobilidade urbana? Nem sempre.
né? Então, além dessa questão aí que a gente está falando de criar subcentros, cada vez mais eu tenho esses condomínios, né, em áreas fora das que são consideradas tradicionalmente como centro, porque além de tudo isso, um fator que o material de vocês não fala é a questão custo. Compra um apartamento no centro da cidade, compra um apartamento numa periferia, né, a 5, 6 quilômetros do centro, você vê qual que é a diferença de preço. É absurda, né? Quanto mais longe do centro, mais barato fica. Então, assim, é irreal, né? Então, esses empreendimentos, que quase sempre são construídos na vertical, né? Às vezes chega a 15, 20 andares. E aí é o que eu falo para vocês, né? As unidades conhecidas por apartamentos, na maioria das vezes possuem vagas individuais de garagem, né? Com certeza o trânsito do local onde os condomínios são construídos vai ser afetado, né? Então, em virtude da dinâmica da mobilidade urbana, existe a necessidade da pesquisa periódica nas cidades, né? Com o objetivo de obter subsídios voltados para a organização do sistema viário e atender da melhor forma possível às necessidades da população com relação à circulação de tráfego, tá? E aí, né, eu começo a ter cada vez mais ter que estudar. E aí tem mais, né? A cidade não fica, por exemplo, se eu faço um estudo da cidade hoje, daqui 5 anos tá igual? Provavelmente não, né? A cidade. Tinha uma professora de engenharia de tráfego, ela sempre falava que a cidade era uma metamorfose ambulante, né? Ela nunca para de se mexer, ela tá sempre se movendo de lugar, né? As pessoas estão se movendo, ela não para, e ela nunca é a mesma, ela sempre muda. Vocês acham que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente estava tão preocupado, em 1980, com essa expansão urbana desenfreada, sem planejamento? Pensar que os centros urbanos a gente não tem mais como expandir as ruas do centro, é tudo construído, como que a gente faz para mexer nessas vias de trânsito, sabe? Então são problemas que não foram pensados, né, na hora de construir, mas é uma questão de planejamento, tá? Oi, bom dia, alguém mandou aqui, bom dia, tá como anônimo, tá? Então desculpa se eu não falar o nome. Na onde moro, tem as subprefeituras que cuidam de suas regiões. Ah, Ivanildo, tá aqui o nome, perdão, Ivanildo. É, então, às vezes tem até. Tem regiões que eles chamam de regiões distritais, né? Mas isso às vezes distrito é quando é um bairro afastado. Mas isso aí é legal, tem algumas cidades que tem isso, né? Que começa a criar esses subdistritos. Só que, né, o nosso problema é o quê? A cidade está sendo analisada como um todo e estão criando, né? Esses subdistritos estão surgindo e nem sempre eles são levados em consideração. Então, eu venho aqui trazer para vocês é que é importante considerar isso quando estiverem pensando num plano de mobilidade, tá? Então, por definição, gente, o que é um sistema, tá? Vamos falar do sistema e das características dele. Um sistema só é um conjunto de partes diferentes, né? Que interagem entre si para chegar num objetivo. Então, se eu tenho um sistema de informação, né? Pode ser que eu tenha várias coisas diferentes coletando informação, né, sobre algo determinado para chegar em que ponto? Para chegar no ponto de eu conseguir ter uma base de dados X sobre um fator Y, né? E aí no trânsito não é diferente, né? Quando eu falo em sistema de mobilidade urbana, eu estou pensando que eu tenho veículos e vias, né? Pedestres, biciclistas, motoristas. Opa, eu mutei sem querer aqui. Eu tenho motoristas, ciclistas, pedestres, né? Veículos, vias, todo mundo interagindo, né? Para chegar no objetivo final, que é o quê? Que é sair do ponto A e chegar ao ponto B. E assim como em hidráulica, assim como em, né, outras áreas aí de estudo, a gente sempre tem que pensar com o sistema, entra uma informação, entra um produto, entra alguma coisa para sair uma outra coisa disso, né? Então eu tenho sempre um input para ter uma saída, um output, né? Então, em suma, a gente pode afirmar que o sistema de tráfego pode ser definido como a integração, né, entre as vias e os veículos. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem também uma parcela de usuário, né? O usuário tem um papel porque ele deixa o sistema ficar, né, tão meio ilógico, né? Eu não consigo prever tudo porque sempre tem o quesito de ser humano e sua decisão e tem também o poder público, né? Mas falando para engenharia, né? Porque a gente vai fazer aqui, a gente vai considerar como sistema sendo as vias e os veículos, tá? Então, o sistema de transporte pode ser resumido assim, né? As vias são responsáveis pela entrada e pela saída, e os veículos são, né, a razão
desses acessos existirem, porque serão eles que utilizarão o sistema para deslocamento montante e deslocamento jusante, tá? Então, um sistema, né, ele pode ser fragmentado em partes, tá? E aí as vias eu posso começar a pensar que a via ela tem a rodovia, depois eu tenho a avenida, ou talvez a rodovia, via de tráfego rápido, avenida, depois eu tenho a rua, né? A gente precisa conhecer sempre, né? Começar a pensar nas ruas, né? Começar a pensar porque a rua é o índice, é o item unitário, é onde eu consigo sair da minha casa e entrar numa outra via, tá? Então, sempre é um dos principais objetivos da engenharia de tráfego medir a velocidade dessas vias de trânsito, né, com precisão, né, em cada rua de um perímetro previamente estabelecido. Então, não adianta eu falar assim, olha, estou em São Paulo, para eu conhecer todo o problema de tráfego, eu tenho que fazer um estudo de um mês para eu medir as velocidades médias em todas as ruas de São Paulo. Gente, isso é impossível de fazer. Tem cidade, nem cidade pequena às vezes dá, tá? Mas é impossível, não tem como você medir a velocidade de todas as ruas, porque às vezes na mesma rua, em pontos diferentes, a velocidade é diferente. É impossível fazer esse estudo, tá? Não é viável, não é lógico. Então, quando eu quero atuar, eu tenho que verificar onde estão acontecendo os congestionamentos, né? Ah, nesse bairro aqui tem uma. Nesse corredor, nesse bairro aqui, a gente tem um corredor que está com uma avenida que está com um problema nesse trecho. Então, eu faço um perímetro, circulo uma região da cidade e naquela região eu faço essa medição. Ah, na zona norte, tal bairro está com problema, ou tal região ali tem uma avenida problemática. Então, eu vou estudar uma região ali. Não tem como a gente estudar tudo de uma vez. A gente vai estudando pequenas regiões e depois, com as conclusões dessas regiões, eu vou interligando essas informações. Se eu querer abraçar a cidade inteira, eu não consigo, tá? Isso é impossível, tá? De fazer. Então, como eu falei para vocês, né, o sistema ele tem início nas ruas, porque é elas que abrigam as unidades habitacionais, e aí vai dar continuidade, né, nas vias maiores, tá? Que vão chegando aí, né, até na rodovia. Então, a continuidade do processo, né, fica sob as responsabilidade de vias que serão utilizadas para o deslocamento dos automóveis, né, que em um segundo instante retornarão ao local de origem, ou seja, veículos saem de casa e retornam para casa. A maioria das pessoas estão, né, situadas e dos locais situados em ruas. Ah, professor, mas eu moro na avenida. Sim, mas a gente tem uma quantidade de rua muito maior do que de avenidas. Tá? Então, num contexto em que a velocidade média de cada unidade for mensurada com precisão, não teremos os chamados gargalos. A gente acabaria com isso, porque eu ia perceber aonde que está o problema. Aí você pode perguntar assim, ah, professor, mas já que é tão fácil, né? Você só medir a velocidade e acabou, por que que a gente não resolveu já esse problema de trânsito no Brasil, né? Por que que não acaba? Primeiro, o estudo dificilmente é feito de maneira adequada, tá? Isso eu já vou falar para vocês. São poucas pessoas que fazem um plano de mobilidade adequado, que fazem um processo certinho, que realmente levantam os dados. Geralmente isso só acontece quando a cidade já está num ponto de não tem mais volta, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo, o plano de mobilidade de São Paulo é muito bem feito, é muito estruturado. Por quê? Porque é imensa. Porque é uma cidade que tem um problema enorme de trânsito, não tem muito o que resolver, além de medidas, né, de mitigação, só medidas ali paliativas, né, pode até dizer. E sempre assim, né? Deixa chegar no ponto que não tem o que fazer para depois tentar tomar alguma coisa, não adianta. Se fosse crescendo controlado, não precisava disso. Mas além disso, né, qual que era a pergunta, né? Por que que não resolve, então, já que é só medir a velocidade, descobrir onde é o gargalo e ir lá e resolver o que quer que seja que esteja acontecendo ali? Não resolve porque a gente tem algumas variáveis. Primeira dela, a presença do ser humano, né? A presença do ser humano compromete a previsibilidade de qualquer estudo voltado para o contexto lógico. Eu não tenho formação lógica, numérica disso. O ser humano faz o que quer, né? A gente não tem, é muito variável. E aí no trânsito, muitas vezes você vai lá e tem um problema numa região X, você vai lá, arruma, coloca um semáforo, tira o semáforo, põe um pare, faz um vira à esquerda livre, você faz alguma coisa do tipo. Vira à direita livre, né? E aí você percebe que aquilo não resolveu. Por quê? Porque tem gente que estaciona em lugar proibido, porque tem obstrução do fluxo de veículos, porque tem um monte de outros fatores. Então, às vezes, não só a engenharia consegue resolver, tá? Mas você tem que trabalhar no máximo para que a sua parte da engenharia esteja toda pronta. Né? Frota de veículo antigo, isso aqui está no material de vocês, eu sempre falo para vocês, tomar cuidado com essas coisas de
comprar solução do exterior para cá. Não que não é válido, não que a gente não tenha que estudar, não que a gente não tenha que conhecer e se inspirar. Mas, por exemplo, a frota de veículos é muito antiga no Brasil e por isso a gente tem quebras constantes e pode gerar lentidão. Esses são fatores isolados, tá? Mas tem muita gente que pergunta assim, professor, se a gente colocasse uma lei igual tem no Japão, né? Que o carro com mais de 10 anos não pode circular. É irreal pensar nisso aqui. Porque o Japão, a Noruega, a Suécia, né, a Finlândia, que são países que são exemplos, né, de gestão de tráfego, eles são países extremamente desenvolvidos, eles são os países ricos dos países ricos, né? Ricos no sentido de desenvolvimento, de educação, de saúde de qualidade de vida. E aí, para esses países, é mais fácil focar num problema e resolver como esse, porque eles não têm outros problemas acontecendo, já são desenvolvidos. O Brasil tem um país subdesenvolvido, está em desenvolvimento. Então eu tenho saúde, educação, eu tenho mil coisas para arrumar aqui, sabe? É aquela casa assim, olha, você tem que arrumar o fogão, né? Tem população passando fome, você está doente, então você tem que, sei lá, comprar comida, comprar remédio, e você tem que, sei lá, se locomover para seu filho estudar. Aí tem outras coisas para arrumar. A gente tem que investir em segurança pública, que é violência urbana é um problema. A gente teria que melhorar a qualidade das vias, e tem X, Y, Z, e vai embora de problema. O que você vai fazer? Né? Você tem que tentar sanar primeiro os piores problemas. Você não vai pensar numa situação dessa, de fome, não ter onde morar, e de educar um filho, e pensar em comprar uma coisa cara. Isso vira uma perfumaria. Então é a mesma coisa em verba, né? A gente viu que a pasta é apertada lá atrás e que muitas vezes isso não muda tanto assim, porque tem outros problemas, né? Antes do problema da mobilidade. Não que ela é menos importante ou que ela é mais importante, mas ela existe no meio de diversos problemas, seu contexto. Enquanto outros países isso acontece. Você acha que no Brasil, se a gente implementasse uma lei de 10 anos de uso do veículo, tem que trocar? Você acha que o preço do veículo ia baixar para ficar acessível? Porque a gente tem isso também. Se você vai nos Estados Unidos e quer comprar um Honda Civic, por exemplo, zero, ele custa 15 mil dólares, vai. Vou chutar, 20 mil dólares, mais ou menos. Vamos falar que dá 12 salários mínimos de lá. Opa, 12 salários mínimos. Né? No Brasil, se fosse 12 salários mínimos, era para ele custar 14 mil reais. Você imagina hoje você sair da sua casa e ir numa concessionária com 14 mil reais e comprar um Honda Civic. Todo mundo ia ter carro novo. Ninguém ia ter carro velho. Né? Porque não é tão inflacionado. Agora você pega no Brasil um carro desse, custa 130, 140 mil reais. Ele custa 100 salários mínimos. Não são 10, são 100. Então é 10 vezes maior. Né? Então aí que está o problema. Né? A gente não consegue garantir o acesso. Né? Então não tem como pensar em certas medidas, tá bom? Rodovias que atravessam cidades, centros urbanos sem rotas alternativas podem ser fatores geradores de tráfego, não tenho o que falar. Né? E um grande número de cruzamentos que existe no Brasil sempre né, um problema que ser estudado. Sempre o gargalo é no cruzamento, tá? Então, a gente tem que falar também de transporte coletivo, né? As cidades fazem parte de um complexo sistema integrado de engenharia que, na maioria das vezes, propicia à população acessibilidade aos mais diversos serviços. Então, a ideia sempre é sair do transporte veicular pessoal e ir para o transporte público, né? Porque se você tira uma maior quantidade de carros da rua, você resolve o problema de trânsito. Só que como que eu vou falar para a pessoa deixar o carro dela na casa dela e ir de transporte coletivo, sendo que a gente não tem um transporte coletivo de qualidade, né? Imagina bem se você tivesse que andar de transporte coletivo, você gastasse menos da metade do que você gasta com combustível de carro. Né? Não tem como, por exemplo, também um trabalhador que, sei lá, entra às 7 horas da manhã no trabalho e ele vai com o carro dele, ele consegue sair da casa dele 6h30, às 7 ele tá lá. Falar para ele que ele vai ter que pegar um ônibus 5 horas da manhã, 4h30 da manhã para conseguir dar tempo. Não vai, a pessoa não vai fazer isso. Né? Então a gente precisa primeiro melhorar o transporte coletivo para depois a mudança ir acontecendo gradualmente. Né? Então toda localidade com um bom sistema de transporte coletivo, né, apresenta queda na quantidade de carros de passeio em circulação, enquanto ao mesmo tempo, né, queda no volume de pontos de congestionamento. É óbvio que as pessoas começam a usar ônibus, né? Ônibus, metrô, trem. Em contrapartida, cidades como sistema insatisfatório de transporte coletivo apresentam um aumento na quantidade de carros de passeio que resulta no aumento de pontos de congestionamento, né? A gente também precisa observar, né, no planejamento de adequação de transporte coletivo das grandes cidades, está no fato de estarem em constante processo de crescimento. Então, nem sempre porque o transporte coletivo X ou Y está funcionando, né, ele tá tudo certo ali e acabou, né? Não necessariamente, tá?
a gente às vezes precisa se atentar com isso, porque a cidade vai mudando e o transporte tem que tentar mudar junto, tá bom? Então, com o aumento do crescimento vegetativo, o que começou? Surgiram novos bairros com eles novos dilemas, né? Como atender com os serviços de transporte coletivo às novas localidades, repleta de novos habitantes. É por esse e outros motivos que os engenheiros de tráfego têm que pensar no plano de mobilidade a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, o que está acontecendo hoje? Qual que é o ponto? Esse ponto aqui tem muito trânsito, tem muito acidente, vamos resolver isso. Médio prazo, o que eu posso fazer nos próximos 3 anos? Mudar isso, mudar a via, mudar o sentido de um lugar, tentar um projeto de construir um rotatório, implementar um semáforo, criar mais linhas de ônibus e tal. O que eu posso pensar a longo prazo? Olha, essa região da cidade está expandindo, já vamos deixar, né, um plano de implementação de novas linhas de ônibus, construir as vias já com uma largura maior, que provavelmente vai ter um trânsito muito grande de veículos aqui, para a gente evitar daqui 10 anos ser um ponto de problema. Né? Eu tenho que pensar sempre no curto, no médio e no longo prazo. Então, no contexto de mobilidade urbana, sempre existirá a necessidade de sermos proativos. A gente sempre tem que buscar estar à frente do problema, né? A gente já falou dele, né? Mas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba estão obtendo sucesso com o sistema de via exclusiva para ônibus. Então, tem uma via aqui, ó, que ela é exclusiva para ônibus. O veículo não pode passar por ela, né? Contribui muito com a fluidez do trânsito, porque o ônibus consegue ir e vir muito mais rápido. Em São Paulo, o ônibus sai a cada 3, 4 minutos. Né? Esse sistema de via exclusiva, que é o Bus Rapid Transit, ou BRT, levou profissionais da engenharia civil a criar um sistema de piso específico para as canaletas. Né? No lugar do conhecido concreto asfáltico, as canaletas são construídas com combinação de asfalto e concreto de cimento. Tá? Criaram, né, um pavimento novo que sustenta essa carga, porque o trânsito de ônibus é bem pesado. Né? Então, para integrar o sistema de maneira eficaz, a criação de terminais também se faz necessária. Precisa ter terminais que interliguem os pontos-chave, né? Mesmo que eu não tenha o Bus Rapid Transit, eu preciso ter mais terminais. Sempre que você vê que uma cidade melhora o transporte, eles criam mais terminais. Os terminais têm a função de realizar a integração entre ônibus convencionais, né, responsáveis pelo deslocamento da população de um bairro para o outro. Quando existir necessidade de deslocamento de grandes quantidades de passageiros, aí recomenda-se a criação de terminais com ônibus articulados, biarticulados, que vão receber os passageiros ônibus pequenos e vão levar, né, nas linhas de trânsito rápido. Porque um ônibus biarticulado, tal, a ideia é que ele não fique virando toda hora, né, então ele tem que andar em linha reta. Né? E tem a possibilidade da implantação de duas vias arteriais, as avenidas, né? Uma no sentido bairro-centro e outra no sentido bairro. A gente sempre tenta fazer isso, né? Sempre que possível. Você faz uma avenida que só vai e outra que só vem, separadas, não uma mesma avenida, separadas, né? Coloca duas quadras entre elas e fala, essa daqui só é bairro-centro e essa daqui é só centro-bairro. Né, direto, então não tem pare, não tem semáforo, é muito melhor, né? Você só consegue sair dela para as outras, tá? Então, né, já tinha falado para vocês disso, isso aqui é um resuminho que a gente falou, porque eu ia dar uma pausinha, mas não vai dar tempo, né, a gente sempre dá uma pausinha, porque o conteúdo do áudio hoje é meio extenso, mas a gente já falou, né, aqui que a gente tem a observação do modo como a população se desloca, critério bairro-centro ou centro-bairro, uma expansão da região central, falta de espaço, né, nessa região, criação de novos subcentros, periferias como novos centros de comércio, né, conhecer a cidade bem como a expansão dela para fazer planos de curto, médio e longo prazo, né, e o sistema viário é composto por veículos e pessoas e vias que interagem entre si. E agora a gente tem que falar aqui dos tipos de pesquisa, né? É uma parte bem tranquila, mas é importante vocês conhecerem, né, quais são os tipos de pesquisa que são realizadas, tá bom? Então, a gente tem a pesquisa explorativa, que é conduzida no sentido de eu ir lá, olhar o que está acontecendo, né? Então eu vou lá diagnosticar, olha, tá tendo trânsito, né? Eu vou fazer isso, ver o que está acontecendo. Eu vou explorar, tá tendo trânsito por quê? Aí eu vou para pesquisa casual. Na casual eu falo, tá tendo trânsito porque esse semáforo demora muito para abrir. Tá tendo trânsito porque não tem um semáforo aqui, né? Porque devia ter um semáforo. Olha aqui, o pessoal fica parado, não para e não consegue passar nunca. Então isso é casual, eu já vou começar a fazer a relação de causa e efeito. A causa que está gerando o trânsito, né? Mas a gente da engenharia sempre quer trabalhar com isso, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Né? A quantitativa é a chave, que é onde eu conto, onde eu tenho valores para me embasar. A pesquisa qualitativa já é uma pesquisa mais de dar um adjetivo. Olha, hoje está quente, amanhã estará frio, hoje está 40 graus.
logo está quente. Então eu tenho um dado ali, eu tenho um número, amanhã estará frio, amanhã estará 2 graus, logo estará frio. Né, eu tenho valores. A qualitativa, ela só dá adjetivo, mas ela não agrega. Para engenharia, a gente quer pesquisa quantitativa. Né? Então, primeiro é a contagem normal. O que é uma contagem normal? Né? É um método de pesquisa quantitativa, então eu quantifico, voltado a determinar um volume de tráfego em determinada via, independentemente do sentido. Então, não importa se é centro-bairro, se é bairro-centro, eu só quero contar quantos veículos estão passando aqui. Acabou. Quando eu faço contagem direcional, aí já é mais interessante, que eu começo, né, a pensar quantos veículos estão indo no tal sentido e quantos estão indo no outro sentido. Então eu conto, olha, passam tantos carros no sentido tal e passam tantos carros no sentido tal. Geralmente, quando eu tenho problema de congestionamento, eu vou colocar semáforo, colocar pare. Eu tenho que ter essa noção de quantos veículos tem em cada sentido da via, né? Tem a contagem de classificação também, né, que ela utiliza o método quantitativo, só que ela começa a classificar. Então eu falo assim, ó, aqui passaram 1.000 veículos nessa hora. Quantos desses veículos são que, ó, passaram 300 motos, 400 carros, né, 200 caminhões e 100 bicicletas. Entendeu? Eu começo a dar nome para os bois, né? Começo a falar, olha, é isso que está passando por aqui, eu consigo identificar. Aí já começa a melhorar. Porque às vezes eu tenho uma região que está passando 1.000 veículos por hora e não tem trânsito. Tem uma outra que passa 400 e tem trânsito. Aí você vai para cima, o que acontece? Essa que passa menos, não é para ter trânsito. Aí você vai lá ver que veículo está passando mais lá, caminhão, porque talvez tenha uma indústria perto, tem um centro de distribuição. Então, isso tudo tem que ser ponderado, tá bom? A contagem de passageiros às vezes também é feita, porque aí eu quero ver essa questão de implementar planos, né, de compartilhamento de veículos, porque muitas vezes você tem trânsito e você vai ver dentro do carro, cada carro tem uma pessoa, né? Será que é necessário? Será que não podia ter um sistema de compartilhamento de carona, né, para ter mais pessoas dentro do carro e tirar uma quantidade grande de veículos da rua, né? E aí para outras funções, para instalar uma passarela, para pensar em quanto tempo o ônibus está parado num ponto e quais são os pontos de ônibus que tem gargalo. E para a implementação de ciclovia, a gente tem contagem de pedestres, né, que vai contar quantas pessoas passam por ali, às vezes para colocar uma faixa de pedestre, às vezes para colocar uma lombada elevada, né? Tem uma faixa de pedestre elevada, tem a contagem sobe e desce, que eu conto quantas pessoas sobem e descem do ônibus em cada ponto, para eu verificar onde são os pontos de gargalo, e tem a contagem de bicicleta, né? Que aí a contagem de bicicleta é para eu ver quantas pessoas estão de bicicleta trafegando para fazer uma ciclovia. Essa daqui eu acho interessante no sentido de que você vê como que a coisa é o contrário, né? Primeiro quer que aconteça X para depois melhorar. Eu acho que a ciclovia não tem que ter ciclista passando na rua para fazer uma ciclovia. Eu tenho que fazer a ciclovia para ter ciclista, né? Você vê que os métodos sempre pensam no contrário aqui, né? Eu vejo se tem ciclista, se não tiver, não precisa fazer ciclovia. Não tem ciclista porque não tem ciclovia. As pessoas têm medo de sair de bicicleta no meio dos carros, né? Outros parâmetros que a gente tem que se atentar: velocidade, taxa, volume e densidade. A velocidade é a velocidade, quilômetros por hora que está passando ali, né? A taxa é uma quantidade de veículos que se passa a cada 15 minutos. Então eu conto por 15 minutos, depois eu conto por 15 minutos. Por que tem que ser 15 minutos? Porque se eu contar cada uma hora, talvez o meu horário de pico ele é 20 minutos, 30 minutos só. Então eu tenho que ter uma unidade de tempo mediana. Se eu coloco muito pouco tempo, talvez não passa muito carro ali naquele pouco tempo. Então eu tenho que ter uma unidade de tempo mediana. 15 minutos é o ideal, porque em uma hora eu consigo dividir em 4 amostras, né? Tem o volume, que é a quantidade total de veículos que passa lá, independente do tempo, e tem a densidade, que é um tanto de veículo que está sobre aquela via em um determinado momento. Olha, agora tem 1 milhão de veículos na marginal Tietê. Pronto. Isso mostra que tem muito carro, né? Se está fluindo, se não está, eu não sei. Então, geralmente, o mais usado é esse aqui, a taxa de fluxo. Isso aqui que dá bastante, né, valor para a gente, tá? E agora eu vou falar de algumas soluções e algumas ideias, né, que cidades aí do exterior começaram a tomar. Sempre chama atenção para vocês, tá? Não é porque fulano fez X que a gente tem que fazer igual. A ideia é para vocês entenderem, né, qual que é o caminho que está tomando, que é o caminho contrário que a gente está tomando aqui. A gente está indo para o caminho de cada vez mais ter carro e no exterior cada vez mais está diminuindo os carros pessoais e aumentando o transporte coletivo, né? Então, todas as grandes cidades do mundo, né, como São Paulo não poderia ser diferente, padecem com problemas de congestionamento.
que reduzem a velocidade dos veículos a um nível que é assustador, né? O caos, se é assim que devemos chamar, tem relação direta com a quantidade de veículos em circulação, né? E a gente sabe que isso é um contexto, né, específico. Eu tenho uma expansão geométrica, né, cresceu exponencialmente a quantidade de veículos, enquanto a quantidade de vias ou a qualidade, às vezes, que tem, se manteve aqui está na cidade desde que ela construiu, né? Então, né, tem alguns exemplos de sucesso, né, de cidades que estão tentando adequar as vias antigas ao modelo, o jeito que estava antigamente, à realidade do século XXI de mobilidade urbana, né? Uma das soluções, pedágio urbano. Cidades como Londres, Milão, Manhattan, tá, Nova York, cobram tarifas de carros que vão entrar no centro da cidade. Né? Esse projeto dessa natureza estava sendo pensado para São Paulo, que queria colocar um pedágio, né, nas marginais para cobrar de carro de passeio que está passando por ali, sendo que não tem necessidade, né? Para diminuir um pouco o trânsito de veículos, né? Depende muito, porque lá em Londres e Milão tem isso, porque tem um transporte público muito bom. Então não tem por que a pessoa ir de carro, ela vai porque ela quer mesmo. Agora aqui eu já não sei se seria uma boa solução, né? A ideia era arrecadar recursos para melhorar, né, o transporte público do município. Desmotorização, né? Isso aí é o que mais está acontecendo, né? São medidas coercitivas, né, para objetivo de dificultar a aquisição e condução. Então, Manhattan não tem estacionamento, Munique, na Alemanha, se você constrói um apartamento, uma casa, você não pode ter vaga de garagem. Por quê? Porque não é para você ter carro. Mas por que não é para você ter carro? Porque não precisa, o transporte público é perfeito. Sistema de cota, né? Em Singapura, isso aqui eu acho que é o mais difícil de você controlar, né? Eles criaram um sistema de cota que você não pode ter mais de um carro por família, né? Porque lá sempre tem pessoas que moram em quatro pessoas, têm quatro carros, né? Para que isso? Tem necessidade. Então reduziu, né, o número de veículos em circulação em mais de 30%, tá? As vias de faixas exclusivas, né? Isso a gente já viu em Curitiba, né, do Bus Up Train, são outras soluções. Então, isso aqui já eu acho que é uma solução mais viável para o Brasil, que é como se fosse um metrô a céu aberto, né, é uma via exclusiva que tem trânsito rápido, consegue transitar uma grande quantidade de pessoas, né? Então, tem várias cidades implantando isso, a gente já falou disso. Investimento de transporte em trilhos, né? Investir em trem, investir em monotrilho, investir em soluções desse gênero, né? Para resolver, para tentar tirar esse gargalo. Né? E em algumas situações construir ciclovia, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 235 quilômetros de ciclovia. É uma das maiores malhas do Brasil. Claro que as pessoas às vezes têm medo, mas se não tiver ciclovia para elas tentarem, não tem como. Né? Isso aqui é um recorte, mas em alguns locais até pode acontecer, criação de transporte hidroviário ou qualquer transporte intermodal, né? Na Inglaterra, por exemplo, tem o transporte pelo Thames. Aí vocês vão falar, professor, mas Deus me livre, né? Como é que eu vou fazer isso no Tietê, por exemplo? Não é toda cidade que vai permitir isso, mas as que permitem poderiam usar. Ah, mas o Tietê já foi mais poluído que o Thames já foi mais poluído que o Tietê, né? Hoje ele não é. Então você vê que são N fatores, né, que envolvem tudo isso. Tem a criação também da multa positiva, né, que é aquela que o motorista que estiver dividindo com poucos passageiros em um local pré-estabelecido, em dias pré-estabelecidos, eles vão ser multados, né? Isso aconteceu na Coreia do Sul desde 96, gente, já tem 21 anos, né? Oh, 96, 2021, tem 25 anos que está ativo, né? E a gente reduziu 30% e aumentou em 10 km por hora. E incentivos fiscais, né? Isso aqui já acontece aqui, né? Na Alemanha, um alemão interessado em obter uma carteira de habilitação é obrigado a pagar uma taxa de 2.000 euros, e sem contar tributos que incidem sobre a manutenção, né, e compra dos veículos. Isso aqui já acontece aqui no Brasil, só que aqui a gente não tem um retorno, né? Lá eles têm um transporte de qualidade. Então lá, assim, é caro, não é para ter carro, é para ter andar de ônibus, mas, né, funciona. Aqui no Brasil a gente tem um tributo muito caro, é caro tirar a habilitação, paga IPVA caríssimo todo ano, tem licenciamento, tem renovação do CNH, depois tem que pagar pedágio, depois tem que talvez pagar um seguro particular no carro. Você somar o custo de um carro, digamos que ele esteja quitado, sem contar que talvez você esteja pagando o carro. Se você tiver um carro e você contar o custo de um carro quitado com combustível, licenciamento, IPVA, dependendo do ano do carro, você vai perceber que o custo de ter o carro é muito, mas muito mais caro do que andar de transporte coletivo. O problema é o transporte coletivo funcionar, né, para que você não tenha que andar de carro. Então, em suma, né, a gente pode afirmar que existe uma tendência mundial para uma redução drástica dos chamados carros de passeio. E no Brasil há graves problemas de infraestrutura do transporte de massa,
solução será feita de maneira paulatina. O que é isso? Primeiro instante, vai tentar criar itens, né, proibitivos, igual estão falando de colocar o radar pedágio de São Paulo. Primeiro vão começar a criar itens proibitivos para depois melhorar a infraestrutura do transporte em massa, né? E na verdade o caminho tem que ser o contrário, tem que criar uma infraestrutura boa para depois, né, automaticamente a população imigrando, tá bom? Pessoal, o conteúdo Serra, eu vou falar aqui para vocês já. Vou ver aqui as mensagens que a gente tem, tá? Essa aula é um pouco mais longa, porque é bastante coisa, mas eu vou ler mensagem por mensagem e vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Fica agora para dúvidas, tá? Nossa, Marcos, sem querer a sua última mensagem, eu fui clicar aqui para ler e eu cliquei no lixeirinha. Mil desculpas, se você puder mandar de novo, fico grato. Perdão. Ó, o Marcos falou, né? É absurdamente complexa a solução do problema de mobilidade urbana no Brasil, né? São diversos fatores interligados e quase todos deficitários. Perfeito, Marcos. A legislação brasileira não permite nem o uso livre de patinetes elétricos à venda, né? Não é moto, não é bicicleta, né? Alguns defendem que não pode em ciclovia nem na rua, né? E os estados e municípios loucos para cobrar IPVA para esses novos veículos. Exatamente, né? A gente sempre está buscando uma arrecadação. E aí o transporte público tem outro problema, Marcos, tá? A sua última mensagem eu paguei sem querer, então me desculpa, se você puder mandar de novo, eu agradeço. Mas tem outro problema, tá? Em certos países, a gente tem aí, é um carro de 70 mil reais, custa, né, em cálculo, em torno de 2 mil reais por mês, no mínimo, se você for pensar em tudo, né? Num país que tenta impedir o funcionamento do Uber, imagina ajudar, né, a resolver um problema de transporte público. Exatamente. É o que eu ia falar agora, né? É a questão do lucro. Sim, né? Até ia falar disso, a questão de compartilhar o veículo, que ajuda também, né? Mas eu ia falar duas coisas. Primeiro, transporte público hoje, gente, né? Ele é transporte público no sentido de que é para todos. Mas como o Estado não consegue manter isso, o que que acontece? Ele é terceirizado. A empresa que faz transporte público, ela não está preocupada com a mobilidade urbana da cidade. Para ela, quanto mais o ônibus estiver lotado, melhor, mais lucro, né? Com mais dinheiro eu ganho. Ônibus lotado é sinal de lucro para a empresa. Ônibus vazio, transporte ocioso, é sinal de problema. Eles não estão preocupados em aumentar a linha de ônibus, né? Ah, eu tenho que fazer mais linhas mais eficientes. Não estão nem aí, o importante é ter lucro. Quanto menos ônibus, menos motorista, menos mão de obra, menos gasto, mais lucro. Essa sempre é a coisa. Então, assim, as empresas não estão atuando nesse sentido. A gente fala isso para vocês, para que vocês, como engenheiros de prefeitura, na hora que forem fazer contratação de empresa, tenham essa consciência e não contratem qualquer coisa e façam um contrato adequado. O problema é que os engenheiros não conseguem fiscalizar isso, porque não fazem contrato adequado, a empresa faz o que quer e vira o jeito que tá, né? E além disso tudo, né, a gente tem que tentar trabalhar da maneira possível. Por exemplo, quando eu venho dar aula, né, eu venho compartilhado, vem eu e mais 4 professores. A gente vem num carro e 5 pessoas, né? Cada semana vem um, essa semana é a minha. Então, de segunda a hoje, eu que fui pegando todo mundo e trazendo, né? Aí semana que vem é outra pessoa. Então, na semana que vem eu não gasto combustível, é outra pessoa que vai gastar o dela. Aí na outra é outra. Então, eu gasto um quarto do que eu gastaria no mês. Eu perco ali 15, 20 minutos a mais dirigindo, porque eu tenho que pegar as pessoas, eu perco. Mas se eu colocar na ponta do lápis, eu economizo, né? Porque hoje é que eu tô aqui com vocês sabem, mas tem dias de semana que eu venho de manhã, venho à noite, tal, então eu venho e volto várias vezes. Isso ajuda bastante. E evita de 5 carros estar na rua, a gente tem só um, né? Mas claro, isso daí depende de educação, né? Isso vai virando uma bola de neve para N fatores. Sim, a gente vai falar depois disso, de lucro de transporte, mas isso aí é isso, gente, tá? Não é que eu tô fazendo propaganda e nem sendo, né, político de nenhuma forma, é que é assim, o cálculo ônibus ocioso, né, é um ônibus vazio gastando, é igual carga, caminhão transportando nada, tá gastando combustível, caminhão lotado de carga, tá sendo pago. Então é a mesma lógica, tá? É a mesma regra, tá bom? Nossa, pessoal, agora que eu vi. Me empolguei aqui falando, a gente já chegou no tempo da aula. Gente, qualquer coisa, tá? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, vocês, por favor, tragam na semana que vem,
tá? A gente vai ter que encerrar, porque eu já dei o tempo da aula, quase que estourei aqui, tô aqui empolgado. O Marcos mandou ainda, né? Mas o pior é que quando o transporte é feito pela prefeitura, é mais sucateado, pior do que uma empresa terceirizada. Então, o que que faz, né, Marcos? É... Sim, a gente não sei se a gente vai ter, né? É que isso vai acontecer, né, Jorge? Isso aí vai do município, que o Jorge perguntou aqui, né? Fale sobre problemas de vias mal construídas, mas nas cidades menores e que são destruídas por fortes chuvas e prejudicam a carente movimentação. Isso daí depende do quê? De infraestrutura do município, depende do engenheiro do município ter noção, fazer um projeto de vias, né, adequado, depende de uma infraestrutura municipal, porque quando é via municipal, a verba é municipal para construir, para fazer reforma, às vezes faz só um tapa-buraco e não resolve, né? E isso daí pode prejudicar? Pode, mas o nosso problema principal é grandes centros urbanos. Uma cidade pequena com uma rua esburacada ainda vai, né? Tá péssimo, eu sei que é péssimo, eu sei que tem ruas que tem condições praticamente de estrada de chão, né? Mas o gargalo ainda é pior, isso ainda é um subproblema do problema maior ainda, né? Não que não é um problema, é um problema. Imagina, gente. Gente, eu vou encerrar aqui, tá? A gente se fala na semana que vem. Bons estudos, porque a gente já estourou o tempo, eu me empolguei e falei demais. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal. Se cuide, bom final de semana. Até daqui a pouco, Marcos. Até a próxima. Tchau, tchau.